Uma das coisas mais intrigantes que eu observo quando eu dou consultoria organizacional é uma falta de percepção entre o jeito inteligente colaborativo de funcionar e o jeito inteligente competitivo de funcionar. E eu costumo dar o exemplo para as equipes, a respeito de como eles pensam um jogo de futebol. Quando eles estão jogando aquela pelada fim de semana, aquele joguinho fim de semana, quando estão jogando o seu basquete, o futebol, o seu xadrez, como eles percebem, como eles se articulam? Eles jogam bola, por exemplo, sempre com a mesma estratégia colocada numa prancheta? Porque no dia a dia de trabalho é muito comum que existam protocolos lineares, progressivos, passo um, passo 2, passo 3, passo 4 e assim por diante, e que sejam executados de cima para baixo, né, de uma forma linear, progressiva e que dão um resultado, como se fosse uma fábrica antiga de 1900, no início do período da Revolução Industrial, onde tudo era linear, era uma cadeia de produção. Não é, nunca foi. Na relação humana, mesmo nos primeiros tempos de futebol, justamente quem jogava mais, de forma mais, sem visão, com antolhos, como se fossem aqueles cavalos que carregam carroça, perdiam do outro time que jogava de uma maneira mais aberta, percebendo as relações de contexto, percebendo o adversário, percebendo como ele joga a bola e, com isso, montando no contexto, na circunstância, a sua jogada. Mas por que que isso não é usado nas relações de vida organizacional? Ou seja, que eu planeje a minha jogada como time ou como pessoa na vida pessoal, na vida particular, como a gente chama, ou seja, pessoal, e esse pessoal é mesmo dentro de uma equipe, a equipe da vida pessoal é a família, a vida da equipe de trabalho é o time, é o grupo de trabalho, e que isso aconteça de uma forma não linear, ou seja, eu tenho uma hipótese, eu tenho um projeto de como alcançar meus objetivos, como chegar no meu gol. Ok, eu tenho. Aí eu examino as circunstâncias, o que que atrapalha, o que que ajuda, o que que impulsiona, o que que trava, o que que os nossos concorrentes, quer dizer, as outras pessoas que também correm, literalmente concorrem, para que alcançar o mesmo objetivo, como eles pensam, como a gente pode se agilizar em relação ao nosso concorrente, e chegar de uma maneira ainda melhor, né? Concorrente não é inimigo, concorrente é aquele que corre junto. Quem correr melhor é melhor para a corrida, é melhor para todos nós. Pois a gente vai ter que mudar de estratégia quanto mais interativo for o esporte, né? Se eu treinar natação, se eu treinar corrida, se eu treinar triatlo, bicicleta, etc., é possível que a ideia de interatividade com o concorrente seja mínima. Agora, se eu tiver um esporte de equipe, um esporte de grupo, a ideia de concorrência é decisiva, ou seja, o jeito que eu vou planejar, treinar, os dribles, as estratégias, as táticas que eu vou usar, elas vão ser muito flexíveis, muito dinâmicas, muito relativas à maneira do outro se colocar, do outro time, da outra pessoa se colocar perante mim. São extremamente, interativas e relacionais. Eh, por isso que eu gosto e por isso que a maioria das pessoas adora ver esportes, quer dizer,
Se o cara joga ali e o cara responde assim, como será o terceiro movimento? O terceiro movimento vai ter que levar em conta uma estratégia montada no aqui e agora da história do jogo, né. Como é difícil isso ser compreendido pelas equipes e instituições hierárquicas na qual o planejamento vem de cima para o meio e para baixo de uma maneira quase que passiva, e que não tenha essa mobilidade que os times de futebol, de basquete, de ping-pong, de xadrez têm em campo, né, no campo onde os jogos acontecem. Isso tudo a gente precisa aprender, parte, que a gente é, e o todo, que é o conjunto dos jogos. Existe uma área fascinante que eu estou estudando cada vez mais, que é a chamada teoria dos jogos, que junto com a teoria dos conjuntos, que são modelos matemáticos, aonde a posição, a teoria dos jogos, de um depende da posição do outro. Se o outro mudar de posição, eu vou precisar mudar a minha. E como a gente, muitas vezes sofre com a chamada zona de conforto, ou seja, a gente não gosta muito de se mexer em função da posição do outro, acaba sofrendo de o outro, me força, entre aspas, a me mexer, porque ele muda de posição. Numa certa ocasião, eu estava dando uma consultoria e pedi para as pessoas, eh, registrem o que que vai acontecer até o fim do dia de hoje. E eles registraram todo o projeto de trabalho que estava planejado para acontecer naquele dia. Chegou no fim do dia, não era aquilo, é de uma outra maneira que não era imaginado no início do dia. Faça isso pessoalmente. Registre o que tu acha que vai acontecer durante o dia, em detalhes, e perceba como esses detalhes só vão poder ter significância estatística e sentido lógico à medida que interagirem com detalhes da vida alheia. Ou eu, por exemplo, eu quero ir daqui para cá visitar tal pessoa numa tal situação. Ora, daqui para cá depende de como está o meu veículo, ou como está o veículo de tipo Uber de aluguel, como está o trânsito, como está a pessoa, e como ela vai me receber em relação ao que eu tenho a oferecer para ela. É um jogo. E nesse jogo eu tenho que ter flexibilidade, adaptabilidade. Então, se alguém diz: "Sérgio, como se usa a inteligência de uma forma adaptável e flexível?" Estudando casos, fazendo essa inteligência interagir, porque afinal de contas, intelligere, inteligência, é interação cognitiva, é alguma coisa que acontece entre duas ou mais maneiras de pensar. Isso é inteligir, isso é intelligere, isso é entender. Entender é o que se passa entre a minha consciência do fenômeno, a consciência do outro. Quando duas consciências trabalham, uma interagindo com a outra, não só muda a própria consciência, como muda o fenômeno, a maneira de abordar o fenômeno considerado.